Olá, eu me chamo Ednilson, sou pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF, que é uma universidade localizada em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, e vou apresentar agora um relato de experiência pedagógica da criação do Mapa de Conflitos do Norte e Noroeste Fluminense. Bom, eu começo então essa apresentação, trazendo esse questionamento de por que mapear conflitos. Bom, para além da produção de conhecimento, existem diversas experiências de mapeamento de conflitos que ajudam a dar visibilidade a situações que, por vezes, são invisibilizadas pelo discurso oficial, ajudam a fortalecer o protagonismo dos grupos impactados, subsidiar a criação de políticas públicas e ações de defesa de direito das populações atingidas e permite identificar conexões entre conflitos em uma mesma região. Em todo o mundo existem diversas metodologias, para o mapeamento de conflitos. Eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar para vocês. À esquerda, a gente tem o EJATLAS, que é o Atlas Global de Justiça Ambiental, que é um projeto desenvolvido pela Universidade de Barcelona e que tem mais de 4.300 conflitos mapeados em todo o mundo. E à direita, eu trago o mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil, que é um mapa desenvolvido pela Fiocruz e que possui mais de 650 conflitos cadastrados em todo o território brasileiro. São duas experiências, existem muitas outras, envolvendo inclusive outras temáticas, como conflitos urbanos, conflitos agrários. Mas aí, se já existem tantas experiências, de mapeamento de conflito, qual que é a necessidade da gente desenvolver um mapa específico para as regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro? Bom, a resposta é porque, na realidade, quando a gente fala de regiões afastadas dos grandes centros, regiões compostas por municípios pequenos, a tendência é que esses conflitos não ganhem projeção e permaneçam invisibilizados, Então, eu trouxe de volta aqueles dois mapas que eu apresentei no slide anterior. No EJATLAS, aqui na região norte e noroeste fluminense, a gente só tem um conflito cadastrado, enquanto no mapa da Fiocruz a gente tem quatro. E é justamente por conta da minha vivência aqui na região, já pesquisando conflitos há muitos anos, é que isso me fazia questionar, sobre a quantidade de situações de injustiça e de conflitos nesses municípios, mas que permaneciam invisibilizados. Então, é nesse contexto que surgiu a ideia de criar o mapa de conflitos, como um desdobramento da minha pesquisa de pós-doutorado, onde eu analisava duas situações específicas de conflitos envolvendo a construção de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, em dois rios aqui da região. Então, era o rio Macaé, localizado no norte fluminense, e o rio Itabapuana, no noroeste fluminense. Então, a criação do mapa, ela envolveu uma disciplina que eu ministrei junto ao programa de pós-graduação em políticas sociais. A disciplina se chama Tópicos Especiais em Conflitos Ambientais e Urbanos. Apesar do nome, nós também trabalhamos com outras categorias de conflitos, como os conflitos agrários e também situações envolvendo desastres, como enchente, deslizamento, justamente por entender que elas desencadeiam situações de injustiça e de conflitos. Então, a disciplina ela foi ministrada, para turmas de mestrado e doutorado em políticas sociais, mas também contou com alunos do programa de sociologia política e alunos especiais, o que acabou deixando a disciplina totalmente interdisciplinar, os alunos tinham formações muito diversas. Foi uma proposta de construção participativa, ou seja, desde o início da disciplina, os alunos tiveram total autonomia e participação na construção do mapa, pensando nas metodologias, nos roteiros que seriam utilizados. E também foi uma disciplina que promoveu o uso de recursos digitais. Então, o mapa ele foi construído na plataforma chamada Padlet, que é uma plataforma já bastante utilizada, como um recurso pedagógico, justamente por ser gratuita e muito fácil de ser utilizada. Bom, nesse slide eu trago um pouquinho, desse percurso metodológico, um pouco das etapas. Como eu já mencionei, foi uma proposta participativa, então os alunos, desde o início, tiveram muita autonomia para estar sugerindo metodologias, leituras, de como a gente faria a construção desse mapa. O processo ele começa então com um aprofundamento teórico para que os alunos dominassem então uma série de conteúdos, uma série de conceitos de conflito, de injustiça, de racismo ambiental, de crise ambiental.
Tivemos a participação de muitos professores nesse processo, né, trazendo outras experiências. Analisamos diversos mapas de conflito, como aqueles dois que eu apresentei no início, mas muitos outros voltados para outras temáticas de conflitos urbanos, conflitos agrários. A partir dessa experiência dos outros mapas, então, a ideia não era reproduzir idêntico ao que o outro mapa já fez. Então, os alunos, eles construíram as suas próprias categorias de análise. Posteriormente, fizemos um levantamento de conflitos na região norte e noroeste fluminense. Aqui, né, por conta do escopo reduzido de uma disciplina de apenas um semestre, a gente não tinha possibilidade de fazer trabalho de campo, então todo esse levantamento ele se deu com base em pesquisas científicas desenvolvidas sobre a região e publicadas como dissertações, teses e artigos. Depois, então, foram construídas as fichas de conflito que foram cadastradas no Padlet. Então, cada conflito tem uma ficha própria. E, por fim, então, depois de todo esse trabalho, a gente teve a publicação do mapa de conflitos que aconteceu durante o seminário em 2024. Então, aqui eu apresento para vocês a versão digital e interativa do mapa, né? Esse é o layout do Padlet. Nessa pesquisa, então, nós identificamos mais de 50 conflitos na região norte e noroeste fluminense. Aqui, cada marcação dessa vermelha representa um conflito. E nessa segunda imagem, quando eu clico nesse marcador vermelho, o Padlet abre, então, essa ficha de conflito, onde é possível ler o título, acesso a imagens, um resumo, a linha do tempo e outras referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar, né, sobre o estudo, a leitura desse conflito. Nós também fizemos uma versão impressa do mapa, né, que foi distribuída justamente no Seminário de Conflitos, que foi um evento financiado pela FAPERJ, que nós desenvolvemos para não só fazer o lançamento do mapa, mas para reunir pesquisadores aqui da região, né, com uma ideia de reunião desses pesquisadores, de aprofundamento, criação de vínculos entre eles e, quem sabe, futuramente, a possibilidade aí de estar desenvolvendo trabalhos conjuntos entre as universidades, movimentos sociais que existem aqui na nossa região. Bom, já chegando agora nas considerações finais, né, eu queria destacar alguns pontos. O primeiro deles é a importância do uso de tecnologias digitais para o desenvolvimento dessas atividades pedagógicas, né, porque elas proporcionam, então, novas oportunidades de comunicação, produção e compartilhamento de conhecimento, e também tem essa possibilidade de integrar esses meios e recursos que já fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do dia a dia dos alunos e que, por vezes, são excluídos da sala de aula, né? Mas, na verdade, computadores, tablets, celulares, eles podem ser aliados, né, do professor na sala de aula e podem facilitar, né, a construção de ferramentas, de metodologias muito interessantes. Queria destacar também como positiva, né, essa experiência participativa, onde os alunos tiveram bastante autonomia para participar ativamente de todo o processo, então eles tomaram decisões durante todo o caminho, né, não foi algo que eu, como professor, impus a eles, eles tiveram essa preocupação também de participar, e como foi uma turma interdisciplinar, isso enriqueceu muito todos os debates, né, e essa construção coletiva do mapa. O mapa ele foi lançado ano passado, mas a gente não considera que ele é um produto pronto, né? Ele é uma ferramenta que pode ser constantemente atualizada, seja por meio de cadastro de novos conflitos ou pela complementação, né, dos conflitos já existentes, atualizações. Então, assim como o EJATLAS, a gente pretende disponibilizar um formulário onde os interessados podem cadastrar um conflito, mediante ali, o preenchimento de perguntas específicas, anexando fotos, documentos e afins, para que a gente possa fazer uma avaliação, né, desse conflito. E aí eu convido, então, para finalizar, né, os interessados, para conhecer o mapa, eu disponibilizei aqui esse QR Code que vocês podem acessar. Caso não consigam acessar pelo QR Code, vocês podem acessar o Instagram do projeto, que é o @conflitosnnfluminense. Lá vocês vão ter todas as informações do mapa, materiais que já foram publicados, né, capítulo de livro, artigo, e também acompanhar futuras atualizações do mapa. Agradeço aí pela atenção e fico à disposição para questionamentos e perguntas.